A importância de ter o poder de Deus para você fazer acontecer os milagres do Senhor. Como assim, pastor, fazer acontecer? Os milagres acontecem na vida daqueles que creem. E Deus opera seus milagres através dos seus escolhidos, através do seu povo. E todas as vezes que entendo pela palavra que a autoridade que me é concedida pela palavra de Deus me dá o poder necessário para vencer quaisquer males, sejam eles próximos, distantes, sejam feitiços, sejam maldades, sejam talvez a ignorância, a injustiça, tudo nós podemos vencer pelo poder da palavra. Eu queria que você, e peço que de todo o meu coração, com muita humildade, sempre venho aqui com alegria pregar para você, trazer a palavra de Deus. Pare agora alguns momentos e dê atenção às palavras que eu vou trazer a você nesse momento. Eu quero falar um pouco do ministério, a chamada, o convite de Deus para a obra do Senhor, para levar a palavra de Deus, para levar o conhecimento do Santo de Israel àqueles que não conhecem ao Senhor, ou àqueles que estão aprisionados, sem ter graça, sem conhecer a Cristo. Moisés, ele por sua vez, quando chamado pelo Senhor, Deus falou com ele em meio de uma sarça, um ramo, um tipo de um broto ali que tinha no meio de uma quiçaça de mato ali. Ali a Bíblia fala que queimou em brasa viva. E ali o Senhor trouxe palavras a Moisés, dizendo: Moisés, olha, eu escolhi você porque eu ouvi a oração do meu povo. Eu vi a dor que eles estão passando. Eu quero falar para você que Deus sabe a tua dor. O Senhor sabe o que você está passando. Ele sabe quais são as condições que você se encontra. Ele sabe a dor que você sente por não conseguir trazer para dentro da sua casa o melhor daquilo que você almeja. Ele tem visto o seu esforço, ele tem visto sua dedicação, ele tem visto a injustiça que estão sendo feitas contra você. O Senhor sabe de todas essas coisas. Ele é conhecedor de tudo. Ele tem a autoridade e poder para mudar todas as coisas. Mas perante o Senhor, acredito eu, que quando Ele encontra aqueles de coração puro, pessoas que estão realmente querendo agradar a Deus, estas pessoas vão ser usadas para libertar outras pessoas que não estão vivendo na presença do Senhor. E foi o que Deus fez com Moisés. Moisés, você vai libertar meu povo. Moisés disse: Senhor, eu não vou. Ele se achava ingrato, ele se achava uma pessoa que não tinha capacidade para fazer isso. Ele disse: Senhor, olha, eu sou um homem de boca pesada, sou um homem de lábios pesados, eu não sei nem falar direito. Alguns até chegam a dizer que ele era gago, que ele não conseguia pronunciar direito as palavras. Mas posso dizer para você que ele estava negando porque ele sabia que nele não havia condições, poder tamanho para trazer libertação para grande tamanha quantidade de pessoas que estavam aprisionadas, sendo severamente machucados dia após dia no Egito. Eles eram escravos. Aí então Deus chama Moisés. Moisés pergunta: Senhor, como crerão em mim? E aqui partimos de um princípio. Deus, quando Ele dá a palavra, uma direção, principalmente nós que vivemos a graça, nós que vivemos o Evangelho, nós que cremos em Jesus, nós recebemos poder. E este poder que o Senhor nos dá é o poder que vai fazer com que as amarras do inferno, as investidas de Satanás sejam desfeitas. Pensando nestas palavras, breves palavras que disse a você, vamos abrir comigo Êxodo, É o primeiro livro, o segundo livro, do Velho Testamento. Jesus, é o segundo livro do Velho Testamento, Êxodo, capítulo de número 4. Êxodo capítulo 4 é o versículo 1 que nós começamos. Diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso que está em tuas mãos? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra.
E ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Vamos lá. Quando então Moisés tem essa dúvida, ele fala: Senhor, olha, infelizmente, se eu for até o faraó, se eu entrar no Egito, talvez até consiga ter esse acesso. Mas quando eu falar: faraó, você tem que libertar, você vai ter que tirar o povo israelita, os hebreus, você vai ter que tirar de dentro da sua terra, porque esse povo não é seu. Eles são seus escravos, mas o Senhor Deus quer libertá-los. E ele fala: Senhor, como vão ouvir a mim se eu sou um pequeno homem fraco, que não consigo nem sequer falar direito? Veja que a diferença de uma pessoa antes de ter o poder de Deus e quando ela tem o poder de Deus. Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem em sua mão? Ele fala: eu tenho uma vara, que era o cajado dele. Entenda que um profeta, um homem de Deus, se você procurar no Antigo Testamento, você vai ver várias passagens que o profeta estava com o seu cajado em mãos. O cajado que representa a autoridade, que representa o poder de Deus. Claro que é uma representação, porém entenda que ele estava com um cajado em mãos. Eu, como agora posso dizer para você, a autoridade que eu e você temos é representada pela palavra. A palavra me dá autoridade para vencer todos os males, vencer todos os demônios. Se você do outro lado da tela, você que agora aí atrás da sua televisão, do lado da frente da sua televisão, melhor dizendo, você está acompanhando com a Bíblia na mão. O que você está na sua mão? Porque foi a pergunta de Deus para Moisés: o que você tem em sua mão? Eu digo isso não somente por quem está com uma Bíblia na mão, em posse, portando uma Bíblia em sua mão, como eu faço aqui agora. Mas o que é que você tem? O que você tem de Deus? O que Deus pode usar? Guarde essas palavras. Deus vai usar você com aquilo que você tem, com aquilo que você já sabe de Deus. Ah, pastor, é que eu tenho que aprender mais, pastor, eu aprendi muito pouco, eu quero crescer mais. É bom que você cresça, continue estudando a palavra, continue indo para a igreja, crescendo na graça de Deus, crescendo no Evangelho, mas aquilo que você já tem, já é uma ferramenta para você evangelizar, para você ganhar pessoas, porque talvez você esteja igual a Moisés, vendo o seu povo sofrendo, marido, esposa, filhos. Você vê o pai e a mãe na mão do diabo, o demônio zombando dessa pessoa na bebida, no cigarro, nas drogas, porque essa pessoa se tornou escrava desse vício. Ela está escravizada pela droga, pela maconha, pelo cigarro, pela cocaína, pela pedra, pelo êxtase. Ela está levada à escravidão dessas drogas. E nós vendo isso, você vendo isso, você fica: meu Deus, o que eu vou fazer? Deus está lhe dando poder, Deus já deu a você a palavra. Mesmo você que não se diz um evangélico, um cristão praticante, você me assiste toda tarde essa programação, você está sempre aqui junto comigo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: toda a palavra de Deus, quando a Bíblia nos ensina que toda a palavra divinamente inspirada, o Senhor está inspirando o pastor para trazer o seu conhecimento, aquilo que Deus quer que você faça. Você tem uma palavra. Ah, pastor, se eu tivesse o poder de Deus está na palavra. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o que representa o Evangelho para o crente, para o cristão, para aquele que anda com Deus de verdade? Representa o poder de Deus. Entenda que Moisés está recebendo de Deus o poder e a autoridade para ir até falar junto de Faraó. Lembrando que ele era um homem comum como eu e você, falho, com erros, com vacilos em sua vida. Porém, claramente você consegue perceber que ele olha para ele. Ele percebe somente a vida dele, ele não esqueceu do poder de Deus. No entanto, Deus fala: o que você tem em mãos? Você já sabe que Deus cura? Então você tem que levar cura. Você já sabe que Deus cura, salva e liberta pessoas? Aliás, cura, liberta e salva. Você tem que levar cura, libertação e salvação. Pregue a salvação, ensine a salvação de Deus. Não retenha a palavra para você. Você tem poder na palavra. Quando você recita a palavra, você está lançando o poder de Deus. Se você que tem Bíblia em casa, até a Sociedade Bíblica deixa nesse título desse capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés. Deus lhe dá poder também, você sabia disso? Quem disse, pastor? Põe na tela para mim a referência de Lucas 10, 19.
Lucas capítulo 10, 19. Acho que é 10, 19, se não estou me enganado. Mas eu creio ser sim. Lucas 10, 19. Isso, é isso mesmo. Ó. Olha o que diz o Senhor Jesus. Eis que vos dou poder para pisar a cabeça da serpente e os escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo, você, meu servo, você que já saiu das amarras do inferno, eu estou dando poder para você pisar na cabeça da serpente. Você tem poder para pisar na cabeça. Eu penso que pisar em alguém, pisar em alguma coisa, é o mesmo que humilhar. Você tem autoridade para humilhar Satanás. Diga graças a Deus com fé no seu coração. Você tem poder para pisar na cabeça do diabo. Nós só precisamos entender a palavra. Você tem a direção. Ele disse, eu estou lhe dando poder. Você quer poder para vencer o mal? Jesus disse, eu estou lhe dando poder para você pisar na cabeça do diabo, para você desfazer as amarras do inferno. Porém, Moisés, pensando ainda nesse entendimento, Moisés, quando lança o seu cajado no chão, o que nós conseguimos perceber? A Bíblia fala que Deus fez aquele cajado tornar-se uma serpente. E essa serpente começava a fugir, correr atrás de Moisés, e Moisés fugia da serpente. Eu posso dizer para você, como uma tese, como um entendimento que tenho desses versículos, como acredito ser necessário lhe falar agora, que quando você, guarde isso, quando você não usa a autoridade, lembrando que o que representava a autoridade era o cajado de Moisés. Quando você não usa a autoridade, você joga fora a palavra, você despreza a palavra. E quando você despreza a palavra, quando você despreza o ministério, esse ministério vai correr atrás de você. De que jeito, pastor? Você vai se sentir culpado. Porque você sabe que tem poder de Deus, você sabe a palavra de Deus, mas você não está fazendo a sua parte. Sua família está acabando e você está em casa aí assistindo, mas você não tem fé para vir na igreja. Você não tem fé para se levantar, você não tem coragem. Ah, pastor, esses aqui não tem mais jeito. Era o que Moisés pensava. Se você não usa a autoridade, se você não usa o poder de Deus, a própria palavra de Deus vai te fazer você se sentir mal. Porque você sabe que tem poder, mas não usa. Então veja o que diz o versículo 4, voltando em Êxodo 4, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em uma vara na sua mão. Irmãos, quando você joga a palavra fora, você despreza a palavra, para ela tem poder somente para atacar você. Como assim, pastor? O pastor está pregando e você se sente atacado. Você pensa que o pastor está querendo prejudicar você, você pensa que o pastor está trazendo uma palavra, porque eu não queria ouvir isso, eu queria ouvir a palavra que vai mudar a minha vida. O que muda a tua vida é aplicar o que você está ouvindo. Você escuta a palavra, joga fora e desdenha, despreza a palavra. Veja que Moisés, ele recebeu a palavra e desprezou. O Senhor disse, o que você tem na sua mão? Eu vou provar para você que eu estou com você. Havia uma diferença em Moisés. Você, homem de Deus, mulher de Deus, o poder de Deus está nas suas mãos. Você já tem a ferramenta, você já tem a palavra que muda a situação. Tudo depende de você. Tudo parte de você. Agora, se você ficar aceitando a condição que você está, as coisas não vão mudar. Você tem que sair e aceitar o chamado. Vou para a igreja, mas pastor, parece que só eu busco a Deus. Parece que só eu estou fazendo a obra. Pastor, eu busco e nada acontece. Nada para mim dá certo, pastor, parece que só eu busco a Deus, meu marido não está nem aí, minha esposa não está nem aí, meus filhos não estão nem aí para buscar a Deus. Vamos fazer o seguinte, lá no versículo, deixa eu pegar o versículo chave aqui, versículo de número 10, deixa eu ver aqui para a gente poder ir direto ao ponto. Versículo de número 10, vamos pular um pouquinho aqui. Versículo de número 10, diz assim, aliás, versículo de número 8, perdão. Versículo 8, diz assim, e acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão no derradeiro sinal. Sabe o que temos que entender? O que fez Moisés ser um vencedor foi ele ser perseverante. Deus dava a palavra para ele e ele ia até o faraó.
E quando chegava em Faraó, Faraó não queria libertar o povo. Faraó continuava de coração endurecido. Vamos mudar agora um pouco o sentido da mensagem. Pessoas de coração duro sempre vão existir. Pessoas de coração pesado, pessoas difíceis de lidar, sempre vão existir. Porém, nós temos que reconhecer a palavra. O que a palavra diz acerca de tal situação? A palavra diz que Deus está comigo, Ele vai me dar o poder, a autoridade para vencer esse mal, então eu vou falar. O trabalho de Moisés era ir até Faraó e falar o que Deus mandou. Ele não tinha que falar nada mais. Não é para inventar, não é para dar profetada nenhuma, não é para inventar coisa que não existe. Ele só precisava ouvir a voz de Deus. E foi uma, foi duas. Veja que as pragas do que aconteceram no Egito foram vindo uma atrás da outra. Você vai ver as pragas chegando até a vida de Faraó e dos egípcios, e você vai percebendo que Faraó continuava duro, mesmo vendo tantas coisas acontecendo. Lá, vamos pegar a primeira praga, a água que se transformou em sangue. Lá em Êxodo 7, versículo 14, diz assim, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, e ele recusa deixar ir o povo. Pessoas obstinadas, você mostra o caminho, mas ela quer continuar no caminho errado. Será que você, pare agora e pense nisso, será que você não é um obstinado? Você escuta a pregação, você sabe o que tem que fazer, você sabe como fazer a obra pelo poder da palavra de Deus, mas você não está fazendo. E quando você passa por esse momento de dificuldade, você pensa até que Deus não está com você. Por que está acontecendo isso? Mas você não obedece a palavra. Quando chega então o momento que Moisés ele vai até o Faraó, quando ele dá a direção, olha, se vocês não ouvirem, se você não der atenção, você vai sofrer. Tem pessoas que são obstinadas, que ela aponta para o nariz e não tem quem faça ela mudar. Ela pode cair, ela está caída dizendo, não, eu estou certo, mesmo estando caído. Então veja quantas pessoas estão assim. Aí no versículo de número 15, vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá para as águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, o poder, a autoridade. Você pega a autoridade e vá falar com ele, não tenha medo. E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara, que tem em minha mão, a autoridade e o poder de Deus está na sua mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Aí você vai continuar a leitura, você vai ver que eles não tinham sequer vasos. Os vasos que estavam em suas casas com água, a Bíblia fala que até os vasos que estavam dentro das casas se tornaram águas viradas em sangue. Veja que a podridão que tinha nos rios, porque os peixes morreram, todos morreram. A Bíblia fala que os egípcios nauseavam, eles ficavam com náuseas, eles não tinham água para beber. E lá no versículo de número 21, olha o que diz o versículo de número 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, lá no versículo 23 agora, e virou-se Faraó e foi para sua casa, e nem ainda nisto pôs seu coração. O Faraó, mesmo vendo tudo aquilo que estava acontecendo com ele não aceitou a Deus. Ele não se curvou. Talvez seja o seu caso, amado irmão. Você sabe que precisa se libertar, você está vendo que a pinga, você está vendo que a droga, a prostituição, o adultério, você está vendo que a fornicação está destruindo tua vida, você está percebendo que há coisas que estão acontecendo que não eram mais para acontecer com você, mas cada dia sua vida vai definhando mais. Mas por que está definhando? Qual é a condição que te leva a ficar desse jeito? É você ouvir, você está vendo o sinal, você está vendo o poder de Deus em ação, mas mesmo assim você não acredita. É o que aconteceu com o Faraó. Ele está vivendo a questão de ver o poder de Deus. Todo o seu povo, todo o Egito não tem água para tomar, porque a água que eles iam tomar virava sangue. Porque Deus falou para ele, você vai libertar meu povo para que me adore no deserto. Só que ele não deixava. Mesmo vendo o poder de Deus, ele não libertava o povo. E aí eu termino
no versículo de número 23, que é onde no 24, que é onde eu quero falar um pouquinho mais. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Deixa eu falar para você. Eu vou terminar aqui agora, literalmente, até para o diretor, eu vou terminar aqui e vou fazer a oração, tá? Vou terminar aqui e já vou orar. Uma das coisas bem importantes que eu quero que você grave dessa mensagem, guarde isso que eu vou lhe falar. Quando você é obstinado, quando você é uma pessoa dura de coração, Deus vai dar trabalho para você. Você vai sofrer mais que os outros. O orgulhoso, ele vai sofrer mais que os demais. Ele vai pagar um preço maior. Há algumas pessoas, por serem duras de coração, por não se curvarem a Deus, por não obedecerem, não praticarem a palavra, elas estão sofrendo. Deus dá mais trabalho. A pessoa trabalha, cava poço, sai sangue do poço, não sai água. Veja que pense todo o Egito cavando poço para ver se consegue água, porque eles estavam morrendo de sede. Pense, por exemplo, que uma pessoa hoje, uma pessoa 3, 4 dias sem água, ela morre. Ela não pode, ela fica desidratada. É quase impossível a pessoa vencer esses dias. E pense 7 dias. A água tornada sangue. O povo correu cavar poço. Eles precisavam cavar poços, sendo que tinha um rio aberto para eles, de muitas águas para que bebessem. Não precisavam. Talvez você não precisava estar tomando remédio hoje. Talvez você não precisava estar passando pelos procedimentos que você está passando hoje, mas você está passando porque você desobedece, você é duro, você é obstinado. Você sabe que o cigarro está destruindo você. Você sabe que esse orgulho de você não aceitar que está errado está fazendo o teu casamento acabar. Teu ministério está sendo lançado fora porque você está deixando o seu coração duro. Por isso eu digo para você, termino em Eclesiastes 2:26. Eclesiastes 2:26. Eu acho que isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje, para você aprender a viver na palavra. Por quê? Porque ao homem que é bom, a pessoa que anda diante de Deus, o homem bom diante de Deus, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas para o pecador, para o obstinado, Deus dá trabalho. Por que Deus dá trabalho? Para que ele junte, amontoe e dê ao bom perante a sua face. Sabe o que significa isso? O ímpio, ele ajunta, trabalha, se esforça para colocar na mão do justo. Veja que todo o esforço dos egípcios, cavando poços, fazendo alguma coisa, não mudou de nada. Não mudará a posição de Deus se você não se posicionar pela palavra. Deus te deu direção, quebre o orgulho. Tire essa coisa que te faz você ser aquela pessoa, até ranzinza, as pessoas não gostam nem de dar conselho, porque dão conselho para você, mas você não escuta. O pastor pega, o pastor ensina, e vou ser sincero, você que está me ouvindo agora, você sabe muito bem, você sabe que é com você isso. Você sabe que a dureza do teu coração está fazendo você sofrer, você está sofrendo pela dureza do teu coração. E vai continuar assim até quando? Saia disso. Saia dessa dureza, passe a ouvir a voz de Deus. Quantas pragas aconteceram? Deixa eu falar para você da primeira parte da mensagem. Mesmo que você fale uma, fale duas, fale três, fale 1000 vezes se for preciso. Pastor, não estão ouvindo, eu falo, pastor, eu me dedico, mas não ouvem. O Senhor Deus disse, Moisés, se não te ouvir na primeira vez, vão te ouvir na derradeira vez. Ou seja, se não te ouvir na primeira vez, a última vez vão te ouvir. Em algum momento vão dar ouvidos ao que você fala. Mas pregue, fale a verdade. Porque, pastor, mas não está dando certo. Vai dar. Você tem o poder de Deus em sua mão. Amém?